Olá, boa noite. Mais uma terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Estamos aqui nos mantendo firmes no nosso compromisso de trazer luz para o nosso lar. O culto do Evangelho no lar, ele é muito recomendado na doutrina espírita, porque é uma forma a mais, bem-vinda Glória querida, uma forma a mais da gente limpar o ambiente doméstico. Na nossa casa a gente se preocupa tanto em manter tudo limpo, mas a gente se esquece da importância de fazer a manutenção energética, de retirar daqui os fluidos sobrecarregados. Bem-vinda Simone querida, bem-vinda Andy. Então, quantas vezes a gente chega em casa com os sapatos sujos, né? E se dá conta logo em seguida que sujou e precisa ser limpo. Mas quantas vezes a gente chega em casa sobrecarregado, chateado, triste com alguma coisa e impregna o ambiente que a gente tem para se recompor todos os dias com aquela energia doente. Então, o culto no lar, ele ajuda a gente, ele é um aliado muito poderoso nessa limpeza. Então, se todas as semanas a gente conseguir se manter fazendo culto na nossa casa, a gente toda semana se compromete com deixar o ambiente doméstico mais leve, além de oferecer força, luz, equilíbrio para as outras casas do bairro, para a espiritualidade que está sempre precisando da colaboração da nossa energia, de sintonia, além dos amigos espirituais que também são trazidos para poder absorver as reflexões que a gente traz aqui. Então, são inúmeras as oportunidades, os benefícios do culto do Evangelho no lar. Só para a gente não esquecer e não se desmotivar aquele dia que a gente está cansado. E se você ainda não faz na sua casa, tá aí a oportunidade, diante de todos esses benefícios, de iniciar com esse compromisso, principalmente consigo. Simone, saudades das suas palavras que sempre alimentam a alma. Ah, companheira, muito obrigado. Fico muito lisonjeado aí com as suas palavras. É um prazer poder compartilhar um pouquinho das reflexões dessa doutrina tão querida com quem tiver disposto e aberto a ouvir. Então vamos lá? Lembrando que no final do culto a gente faz a fluidificação da nossa água. Então tá em tempo de você pegar sua garrafinha, seu copo, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade interceder em nosso favor através da fluidificação da água. Não estranhe aí o barulhinho, porque culto no lar, na nossa casa, um ambiente doméstico. Hoje a gente está cozinhando uma sopa, um feijão. A minha esposa estava ali ainda agora orquestrando o fogão. Então tem esse barulhinho aí que faz parte da ambientação da noite. Então vamos lá, catar alguma página que a gente ainda não tenha lido no nosso Vigiai e Orai, para a gente poder iniciar a reflexão. Achei. A página é Homens e Espíritos. Vou botar a data. Bom, tá sem ponto, então depois eu vou anotar. Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. Na doutrina espírita a gente compreendeu que nós estamos num corpo de carne, estamos estamos em uso desse artifício que Deus nos concedeu para que a gente possa viver as experiências condizentes com a matéria, com o estado evolutivo desse planeta. Mas nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito num corpo de carne. O espírito, na erraticidade, fora da carne, ele é conhecido como espírito, nossa individualidade, né, é conhecida como espírito. Quando ele está inserido num corpo de carne, a gente chama de alma, que é o que faz essa conexão através do perispírito, né, que é o que molda a nossa alma com o corpo. Então eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo, eu estou num corpo. Quando à noite eu vou me dormir, o que tem que descansar é o corpo de carne, é a matéria. Eu me desdobro, o espírito prossegue para viver outras experiências, para se reencontrar com os entes queridos, com os mentores, ou se conectar com aqueles que têm a energia mais semelhante com a dele, tá? Então,
Só para contextualizar esse início aqui. Mas é só para eu ler, né? Eu vou ler e voltar fazendo a nossa oração de ambientação. Bem-vinda, Paula. Vamos lá. Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desaparecem do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Bem-vindo, tio Zecão querido. Quanto tempo? Bom, então vamos fazer a nossa oração de ambientação para a gente poder retomar essa leitura com os comentários. Vamos lá? Te convido a fechar os olhos comigo, buscando acalmar a nossa mente depois de um dia de agitações e estímulos diversos. Nós possamos nos recolher na intimidade do nosso lar, buscando nos conectar com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, permitindo que eles se sentem à mesa junto conosco e que aqui permaneçam mesmo após o término desses 30 minutos, alimentando a nossa casa com a sua luz, sensibilizando essa atmosfera com o seu carinho, com o seu equilíbrio, com a sua paz, que nós possamos permanecer conectados mesmo após o término dessas reflexões da noite. Que essa equipe espiritual possa se manter comprometida com a realização dessa limpeza, descarregando, dissolvendo qualquer teia energética, qualquer sentimento, vibração negativa, doentia que possa ter encontrado morada nesse lar. Que ela possa ser dissolvida, devolvida ao todo, ao fluido cósmico universal, e que todo e qualquer espaço e cantinho dessa casa possa ser preenchido com a sua luz, mestre. Que essa luz possa nos iluminar e nos estimular através das reflexões ao longo desses momentos de oração que se iniciam a partir de agora. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. É um que dá a vida ao outro. O espírito dá vida ao corpo. E o corpo permite ao espírito as experiências que são somente são possíveis através da matéria. Bem-vindo, Fábio. Então vamos lá. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A morte do corpo físico, né? Algumas pessoas falam, a gente morre um pouquinho toda noite. É como se fosse, né? O corpo está adormecido e a alma se desprendeu. Se desprendeu totalmente? Não. A alma permanece ligada pelo cordão de prata. Recebe esse nome de cordão de prata porque algumas vezes foi relatado por médiuns que perceberam a presença de espíritos que possuíam essa ligação que vinha aqui mais ou menos da região umbilical, que era como se fosse uma linha luminosa, e que isso era uma forma deles identificarem que esses espíritos estavam desdobrados, ou seja, ligados ao corpo que estava apenas dormindo, porque como eu falei no início do culto, quem tem necessidade de descansar é o corpo físico. Então, à noite, o nosso espírito que não tem necessidade de descansar, ele se emancipa, né? Ele vai em busca dos seus afins, das experiências que lhe são condizentes. E quando o corpo se desliga de fato do espírito, não permanece mais essa conexão. É tão menos sutil, vamos dizer assim. É como se fosse um ensaio, né? Mas na verdade é o lugar que a gente vem de origem. A gente pertence a outra dimensão. A gente está de passagem
nessa encarnação, como em tantas outras que a gente vem com o objetivo definido de aprender, com o intuito de progredir, de evoluir. São momentos transitórios, mas quando a gente está aqui imerso na carne, a gente perde bastante dessa referência e parece que isso aqui é o todo. Vamos lá. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Se eu estou na matéria, eu sou a compreensão de todas as possibilidades e necessidades que eu preciso para me desenvolver enquanto espírito nesse momento, nessa encarnação. Mas eu estou imerso nessa energia que conecta tudo que existe no universo, não só no planeta, no universo. Na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. E é verdade, viemos ao pó, retornaremos ao pó, tudo se compõe. Para nós também, tudo está compreendido dentro do fluido cósmico universal, que é uma matéria quintessenciada, muito sutil, que envolve a tudo. Para nós, nem o vácuo existe. Mesmo o vácuo, ele está compreendido pelo fluido cósmico universal. Então, a matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos, porque transcende a matéria a conexão que os espíritos têm entre si, mas que também tem com o meio em que elas estão inseridas, com a natureza, com o poder divino, com tantas coisas com as quais a gente se conecta, principalmente pela sintonia. O quanto a gente está bloqueado para assimilar todo o poder, toda a energia que a natureza tem, e o quanto a gente está suscetível a somatizar, assimilar a energia, a vibração do outro. Às vezes a gente não está muito legal, está difícil de manter ali o nosso equilíbrio emocional, e a gente chega num lugar, alguém fala qualquer abobrinha pra gente, tropeça na gente, a gente esculhamba logo aquela pessoa, se destempera, depois você se dá conta, gente, por que eu falei aquilo? Eu nem pensava aquilo. Você estava tão suscetível, tão vulnerável, tão pouco fortalecido, que mesmo uma palavra, um comportamento que não tinha muito a ver com a forma que você costuma lidar com as suas escolhas, com as suas atitudes, foi suscetível o suficiente para que você se destemperasse. Esse é um exemplo claro, né? Mas o quanto a gente não percebe que a gente assimila ao nosso redor pessoas com comportamentos doentios, ou pessoas com comportamentos que a gente gostaria de ter, à medida que a gente já se compromete em travar aquele tipo de comportamento que é como a gente gostaria de ser. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. Retornaram à pátria espiritual de onde nós viemos e continuam conectados a nós pelos laços de amor ou de antipatia. Porque não é porque eu tive diferenças com um outro ser enquanto encarnado que ele se desencarnou, né? Que ele morreu, que ele foi para o outro lado e deixou de ter. Muitas vezes essa situação, essa ligação é tão forte e tão difícil que ela perdura e aquele espírito continua nutrindo aquele sentimento ruim por nós. E o quanto a gente está suscetível a receber essas influências negativas. Mas o quanto a gente também pode estar suscetível a receber as demonstrações de carinho e afeto e a orientação dos nossos amores que nos precederam no retorno à pátria espiritual, ou aqueles que a gente nem conheceu nessa existência, mas cativou de outras tantas e continua vibrando por nós enquanto anjos de guarda, enquanto mentores. Bem-vinda, Larissa, bem-vinda, Leci, querida. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. Seria muito cruel, é muito cruel, né, na verdade, esse conceito de que a morte ceifa a tudo. Ainda para esses irmãos que creem nisso, que mal faria para elas continuar projetando amor na direção daqueles que participaram de tantas memórias. Então, se a gente atravessa um momento de separação momentânea de corpos, né, quando a gente, por exemplo, viaja e alguém da nossa família, alguém muito querido, vai fazer um intercâmbio, a gente não tem a oportunidade de seguir abraçando, estando a todo tempo com aquela pessoa, mas a gente continua se lembrando das memórias construídas, ansioso pelo momento de rever. Da mesma forma, quando a pessoa retorna ao plano espiritual, uma reflexão que eu tento sempre trazer para as pessoas: a gente se desespera, a gente, no primeiro momento, né, se deixa envolver pelo
pela lamentação, mas o quanto, às vezes a gente demora muito, né, para se dar conta de o quão Deus foi generoso em ter permitido que a gente tivesse tanto tempo com aquela pessoa e tanta oportunidade de construir tanta memória linda, tanto aprendizado, tanta coisa legal. Então, ainda que você não acredite que a vida no espírito transcenda a matéria, não te custa nada, não vai te fazer mal algum continuar projetando que esses espíritos, que esses seres, que esses amores compartilham conosco muitas boas memórias, e que isso, se nos fortalece essa lembrança boa, por que você acha que não vai fortalecer também esses irmãos onde quer que eles estejam? A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Por que ele é inacessível ao espírito? Porque o espírito não morre. Hoje eu me chamo Ian. Esse corpo se chama Ian. O meu espírito é conhecido pelo nome de Ian. Mas quantas outras existências eu não tive em que eu tive nomes diferentes? Se nós cremos, sabemos que todo espírito na Terra hoje encarnado tem uma média entre 500 a 700 encarnações. Olha quantas experiências eu já não tive, quantos nomes diferentes, quantas realidades, quantos sexos eu já não habitei. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. Quando a gente está aqui, né, a gente não deixa de lembrar dos outros irmãos, não deixa de mandar vibrações negativas. Às vezes a gente liga para alguém e a pessoa fala: caramba, eu estava pensando em você. Você acha que foi por acaso? Aquela energia foi lá buscar outra pessoa. Mas ela dependeu da sua manifestação física, né, de contato, de procurar. No plano espiritual, onde a gente se conecta pelo pensamento, eles são convidados à nossa presença através do nosso padrão vibratório. Então a gente estava falando no início sobre a importância do culto do Evangelho no lar. O quão fortalecido está o meu ambiente doméstico para nutrir quem eu amo, ou para me proteger de quem eu tenho certas diferenças, tive certas diferenças, ou se aproximam de mim pelos meus vícios e pelas minhas dificuldades tão latentes. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. A gente já falou algumas vezes sobre as formas de pensamento, né? O quanto elas evidenciam. Bem-vinda Lívia, bem-vinda Silvia querida. O quanto elas evidenciam quem nós somos. Então, se eu consigo dissimular aqui na Terra a outros irmãos encarnados as minhas intenções, as minhas ideias, os meus comportamentos, no mundo espiritual isso não existe. Nem quando eu estiver desencarnado e nem eu estando encarnado perante esses irmãos que não estão no corpo e que percebem, está escrito, a gente impregnou a nossa volta com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, com a nossa forma de pensar, com a forma que a gente vem conduzindo as nossas escolhas. E isso atrai os irmãos condizentes com essa mesma energia. Não creias que os mortos estejam mortos. A morte não é o fim. Ela é o retorno à pátria espiritual. Então dizem que da mesma forma que a gente teme o retorno à pátria espiritual como o desconhecido, né? Como a despedida dos seres queridos, a gente, quando está no plano espiritual, embora anseie pela oportunidade de vir reencarnar e se permitir a evolução necessária, esse processo também é sofrido, porque novamente os espíritos estão de volta ao plano espiritual, eles têm muito mais capacidades desenvolvidas latentes do que o corpo físico oferece. Então essa é uma máquina ainda muito pobre diante das possibilidades que o espírito oferece. É um tempo em que ele vai ser colocado à prova para crescer conforme as suas possibilidades. Então, da mesma forma que a gente teme e sofre diante da morte, eles temem e sofrem diante do receio por falir e por tantas experiências que o aguardam aqui na Terra. Tantos acertos de conta, tantas oportunidades que vão cobrar dele a preparação necessária no momento oportuno. Muito boas as reflexões dessa página, que eu vou ter que anotar aqui depois a data, porque eu estou sem a caneta. Deixa eu cumprimentar aqui a Lívia e a Silvia, queridas. Então vamos
pro Minutos com Chico Xavier, que eu tenho 10 minutos. Eu me comprometi em fazer o curso sempre nessa meia horinha, para poder ficar leve para todo mundo. O valor das pequenas coisas é a página de hoje desse livro, Minutos com Chico Xavier. Sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado na redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. Essa frase é de Bezerra de Menezes, no livro Chico no Monte Carmelo, de Merival Veloso de Matos. Vamos compreender melhor essa nas próximas linhas. Procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Muitas vezes esperamos que coisas grandes aconteçam em nossa vida para nos comportarmos grandiosamente. E aí o nosso padrão de coisa grande, às vezes, o que não faz diferença para mim é percebido de uma forma completamente diferente para quem tem menos oportunidades. Então, qual é o seu parâmetro de grandeza? Quantas vezes você fica esperando que algo fabuloso aconteça e desperdiça tantas oportunidades menores ao longo do caminho, que se fossem aglomeradas, talvez tivessem um tamanho muito maior do que uma oportunidade que você estava aguardando e que nunca chegou, nunca te satisfez. Esperamos um trabalho considerado importante para mostrarmos todos os nossos talentos. Aguardamos encontrar a pessoa ideal dos nossos sonhos para demonstrar todo o nosso amor e deixamos de nos abrir para tantas pessoas interessantes que podemos encontrar ao longo do caminho e que pode nos ajudar, inclusive, na construção de quem nós somos. Mas, enquanto todas essas grandezas não se realizam, somos medíocres no trabalho que Deus nos deu. Vivemos infelizes com as coisas que já conquistamos e não mostramos todo o nosso amor pelas pessoas que se afeiçoaram a nós. Esses dias na Casa Espírita, eu tô com a ideia na cabeça, mas não estou lembrando exatamente da reflexão. Mas a palestrante, inclusive a nossa casa, assim como as minhas lives aqui, as nossas lives ficam salvas aqui no meu feed, as palestras da Casa Espírita ficam salvas lá no YouTube, no Facebook, né? E na semana passada a gente recebeu uma palestrante tão inspirada, que foi, sem dúvida, uma das melhores palestras que a nossa casa já teve a oportunidade de receber. Então, se você puder, vai lá e dá uma olhada no acervo da quarta-feira da semana passada, porque foi incrível. Eu estou falando isso, uma reflexão que ela trouxe durante o estudo foi que as coisas boas, as dificuldades que nós temos são coisas que a gente sabe que a gente ainda carece investir um pouco mais. As coisas boas, né, as coisas que não nos chamam a atenção, que não nos escandalizam, hoje são banais, são triviais, porque nós já nos comprometemos por muitas existências em desenvolver aquelas aptidões, aquelas características que hoje para você são tidas como normais e que talvez seja tida para outro como extraordinário, mas você talvez tenha precisado de muita renúncia, de muito comprometimento para ter conquistado aquele patamar, aquela paz de espírito. E todos os pontos que te parecem ainda com necessidade de investimento, de desenvolvimento, um dia também vão deixar de ter essa importância, porque em algum momento ou elas vão parar de fazer sentido, ou você vai estar tão acostumado a lidar com elas que vai estar pronto para se desenvolver na próxima perspectiva, na próxima etapa. E ele fala do quanto a gente deixa de entregar o nosso melhor a quem caminha conosco ao longo do processo, a quem nos encontra todos os dias que a gente chega em casa desmotivado por não estar no emprego dos sonhos e acaba recebendo as nossas lamentações, a quem a gente está muito cansado para demonstrar que ama, a quem a gente não reserva a nossa melhor versão porque a gente se preocupa mais em manter o verniz social fora do que dentro de casa. A gente se esquece de que a nossa maior escola e principal está no lar.
os primeiros espíritos que Deus entendeu que nós tínhamos uma necessidade de desenvolvimento, ou que primeiramente tinham potencial para nos impulsionar naquela encarnação, estão no nosso lar, no ambiente doméstico. E o quanto a gente está atento a essas bênçãos que nos acompanham de berço. Infelizmente, não somos pessoas extraordinárias diante dos chamados acontecimentos de menor importância. Talvez isso explique o motivo pelo qual as grandes coisas se acham distantes de nós. Quem não é grande nas pequenas coisas sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Olha, vou repetir. Quem não é grande nas pequenas coisas sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Não preciso nem comentar essa frase, né? É para escrever no espelho de batom, de caneta. É algo para ser relembrado todos os dias, de tão claro que nos parece, a partir do momento em que a gente escutou, em que o nosso olhar foi treinado e que aquilo passou a fazer sentido para a gente, porque a gente está pronto para ouvir, para perceber. A gente passou a ter olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos lá. Bezerra de Menezes nos convida a pensar na estrebaria onde Jesus nasceu. Foi a partir dela que o Mestre mudou a história da humanidade. Foi a partir dela que Jesus se apresentou aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Aceite a sua estrebaria e faça dela o trampolim de acesso às grandes coisas que Deus reservou a você. Foi à toa que o local escolhido para que Deus permitisse a concepção do seu filho no retorno à pátria ao plano físico, fosse um dos lugares mais simples e esnobados pela sociedade contemporânea de Jesus. Quais as lições? O quanto o nosso lar pode ser comparado àquela estrebaria? O quanto nós, filhos de Deus, representantes da centelha divina, nos comportamos diante da estrebaria em que tivemos a oportunidade de nascer, acompanhados dos nossos Maria e José, envoltos dos nossos animais, dos nossos amigos dos outros reinos, nos prestigiando, nos esquentando, nos entregando amor, nos entregando proteção. O quanto nós somos visitados por visitas inesperadas que nos vêm saudar. O quanto nós podemos comparar o nosso ambiente doméstico, as lições que o nosso lar nos oferece e nos entrega todos os dias. Aquilo que parecia tão pouco fez parte de um todo de tamanho imensurável, que foi o exemplo e a passagem de Jesus pela Terra. Momentos tão simples para a época, mas que permanecem fazendo tanto sentido 2000 anos após a passagem desse espírito de luz, governador do planeta Terra, por esse planeta querido. Então, muito boas as reflexões sobre o valor das pequenas coisas. Não é verdade? Então, antes da gente agradecer, né? Pedir pela fluidificação. Lembrando que as nossas lives ficam todas salvas no nosso feed. Agora eu vou parar para avaliar quais foram os assuntos que mais giraram, até se durante a prece, se você tiver ainda com alguma coisa muito forte na sua cabeça, quiser sugerir o tema da noite. Não por acaso a espiritualidade costuma relacionar os assuntos dos 2 livros, e é isso que eu busco colocar como tema na descrição. Então, acabando aqui o culto, você que chegou pela metade, eu vou em seguida publicar ele no feed, e no feed eu deixo sempre o último, oculto os demais, mas se você jogar para o lado, tem lá
muitos outros cultos, muitas outras oportunidades onde a gente esteve aqui junto refletindo sobre os mais diversos temas. Então, se ao longo do culto alguém lhe veio à cabeça, não foi por acaso, a sintonia provavelmente os conectou, talvez essa pessoa esteja pronta para receber essa reflexão ou esteja precisando desse suporte emocional, então não deixa de encaminhar esse aviãozinho para aquele que você ama, para aquele que você lembrou. E se isso não aconteceu agora, mas se acontecer durante a semana, não deixa de fazer isso também. Nos ajude também a compartilhar essa iniciativa, que é de compartilhar as reflexões dessa doutrina tão querida e especial, que eu tive a bênção de receber no berço. Minha família é toda espírita, mas tantos chegam através da dor e encontram nela o consolo que vem aliviar e dar sentido à nossa existência. Nesse planeta de tantas provas e expiações, mas que vem se aproximando cada vez mais do estado de regeneração, que é o nosso maior objetivo enquanto a gente aqui está. Se regenerar, dominar as nossas más tendências, mas sobretudo nos desenvolver pelo amor, não pela dor, pelo amor, pela escolha de amar e ser amado. Então vamos orar? E assim, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, lhes damos graças pela oportunidade de mais um dia de presente nesse planeta de luz. Gratidão pela permissão em nos levantarmos da nossa cama no dia de hoje com autonomia sobre os nossos sentidos, ávidos e passíveis de registrar todas as sensações que mais um dia de presente nos entregou. Obrigado pela capacidade de formular as palavras, de enxergar a beleza da criação, de escutar os ensinamentos, de nos mover nas direções pelas quais elegemos como importantes e necessárias na nossa rotina. Obrigado pelo ar que preenche os meus pulmões, pelo alimento que atravessa o meu corpo, nutrindo cada célula. Obrigado pela água que sacia a minha sede. Obrigado pelo trabalho que me auxilia na manutenção da minha existência no corpo físico. Obrigado pela casa, pelo teto seguro que me acolhe para o descanso necessário ao longo da noite, mas também pela fortaleza, pelo sustentáculo que me recebe em todas as noites, em todos os momentos que eu me sinto vulnerável. Habita minha casa, Senhor, impregna essas paredes com a sua luz. Opera a sua faxina semanal nessa noite, não só na minha casa, mas na de todos aqueles que estiverem compartilhando comigo esses momentos de reflexão. Gratidão, Mestre, por tanto. Gratidão por essa doutrina que tanto nos impulsiona, tanto nos anima, tanto nos faz nos reconhecer, perceber a nossa pequenez e a nossa necessidade de aprimoramento, de reajuste. Leva embora, Mestre, o véu da ignorância, possamos despertar para os seus ensinamentos, mas sobretudo para o seu exemplo. Mestre querido, não deixa de complementar essa água com as moléculas, o composto físico, químico, orgânico, capaz de transformá-lo num verdadeiro elixir, no bálsamo, que vai nos fortalecer diante da necessidade de lidar com as nossas dificuldades íntimas ao longo de mais uma semana. Abençoa os meus vizinhos, os meus amores, os meus adversários, gratuitos ou não, que eles possam ter consciência de que se mal os fiz no momento de ignorância, e que eu tenha a oportunidade de lhes ressarcir com todo o amor que eu puder ser capaz de desenvolver no meu peito. Que eu possa também os encontrar com essa disposição. Me acompanha, nos dirige, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. A você que me acompanhou, que compartilhou comigo essas reflexões, essas inspirações trazidas pela oportunidade de forma tão suave, a minha gratidão. Que na semana que vem a gente possa estar juntos aqui novamente. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus.